E o jogador do Atlético de Madrid tá vindo para o Flamengo. O Flamengo tinha até a última segunda-feira para resolver o futuro de Wesley. Essas e outras notícias agora aqui no canal Flamenguista. Já deixa o seu like, se inscreva e ative o sino de notificação. Agora vamos às notícias e informações do Clube de Regatas do Flamengo. E é isso mesmo. O Flamengo tinha até hoje, segunda-feira, para dar resposta para o time da Roma em relação ao futuro de Wesley. Vale lembrar que o Wesley já acertou base salarial, aceitou o projeto da Roma. Só o Flamengo que está faltando dar o aval para o jogador ir viajar para a Itália e assinar com o time da Roma. Flamengo estuda vender entre 25 e 30 milhões de euros o jogador, que dá mais ou menos aí cerca de 160 milhões de reais. O Wesley provavelmente vai ser vendido, se não for vendido agora, até o final da janela de transferências, ele muito provavelmente vai ser vendido. O Flamengo se reapresenta hoje no CT Ninho do Urubu para fazer o treinamento. Pedro treinou normalmente, tá? Como todo mundo queria, Pedro treinou normalmente no elenco principal, né? Não tá treinando separado. Ele tá com GPS lá e tá treinando normal, né? O próximo confronto do Flamengo vai ser contra a equipe do Red Bull Bragantino, lá no estádio, na casa do Red Bull Bragantino. E o Flamengo não vence o Bragantino desde que ele virou SAF, desde que a equipe lá, o grupo do Red Bull, comprou o Red Bull Bragantino. O Flamengo ou perde ou empata. Esses são os números do Flamengo jogando contra o Red Bull Bragantino. E nós temos que quebrar esse tabu. O próximo jogo o Flamengo tem que entrar sério. Bruno Henrique já vai estar relacionado novamente, né? Já volta de suspensão. Pedro vai estar relacionado. E todo o elenco do Flamengo. Não devemos fazer igual fizemos com o Fluminense. Claro que clássico é um pouco mais diferente. Mas o Flamengo tem que ganhar. Porque se ganhar e o Cruzeiro empatar, o Flamengo já assume a liderança. Até porque o Flamengo tem mais saldo de gol do que o Cruzeiro. E hoje saiu a notícia, ele que quase nunca erra, nós estamos falando de Fabrizio Romano, jornalista italiano, que sabe tudo do futebol mundial. Ele tem a senha, ele tem a chave do negócio. E ele cravou nessa tarde que o Flamengo fechou a contratação de jogador do Atlético de Madrid. Trata-se de Saúl Ñíguez, jogador de 31 anos, espanhol, e que viria para jogar com o Flamengo pelo contrato de 3 anos, é isso mesmo. Ele jogou junto com o Filipe Luís no Atlético de Madrid. Ele tem passagens pelo Chelsea, Atlético de Madrid, Sevilha e estava atualmente emprestado jogando num clube lá da Espanha. O jogador, o José Boto, lá junto com a diretoria do Flamengo, teria convencido o jogador de jogar no Flamengo. Ele que já conhece o Filipe Luís, né? Foram companheiros na época que o Filipe Luís jogava ainda pelo Atlético de Madrid. Ele é da base do Atlético de Madrid. E só que ele estava desvalorizado no mercado. Inclusive hoje, nessa tarde, ele soltou uma publicação lá no X, falando que infelizmente por questões de documentos, sei lá o que aconteceu, a transferência dele em definitivo para o time lá do Turquia, no qual agora não lembro o nome, Trabzonspor, sei lá o nome desse time, lamentando, né? Ele que quer sair do Atlético de Madrid, porque lá ele vai ter poucas oportunidades. Ele tem 1 ano e meio de contrato ainda com o Atlético de Madrid, mas o Atlético de Madrid não vai fazer questão nenhuma de segurar o jogador. E Fabrizio Romano cravou essa tarde, dizendo que o Flamengo fechou a contratação do jogador. Logo depois que o Fabrizio Romano soltou essa notícia na mídia, o Flamengo soltou uma nota, não desmentindo a notícia do Fabrizio Romano, mas falando que toda e qualquer contratação do Flamengo e venda e contratação do Flamengo vai ser noticiada pelos meios de comunicação oficial do clube, que é as redes sociais e site do clube. Mas a gente sabe que não funciona assim. A gente sabe que não funciona assim. Até por causa desse negócio de soltar nota, foi a crise que deu no Flamengo aí, até essas 2 semanas para trás. Então o Flamengo tem que parar com isso. Tudo que tá saindo tá soltando negócio de nota. Mas aí por que eles soltaram isso? Porque a gente sabe, no Flamengo tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Fabrizio Romano, ele que quase nunca erra, é o jornalista mais bem informado do planeta, para quem não sabe. Ele já errou, porque todo mundo erra, é claro, mas depois, se não vem, acontece alguma coisa e não vem o jogador, vai ficar na conta do Boto, né? Porque só diz que vai contratar, e ninguém nunca chega. Não é à toa que falaram que o Carrascal viria pro Flamengo nesse final de semana, até agora o cara não chegou. Então, já para blindar o Boto aí dessas críticas, né? Tá todo mundo esperando aí uma contratação. Claro, já teve a contratação do Jorginho, que é a contratação de peso. Mas o Flamengo precisa de mais contratação, até porque vendeu o Gerson, faturou uma grana com a venda do Gerson, ganhou dinheiro no Mundial de Clubes, voltou o dinheiro que tinha gastado no Alcaraz, retornou pro Flamengo e muito provavelmente vai vender o Wesley a qualquer momento. Talvez, quando esse vídeo for pro ar, o Wesley já vai ter até sido vendido. Se não for pra Roma, vai ser pro outro clube, porque dificilmente ele vai permanecer no Flamengo. Mas como no Flamengo tudo pode acontecer, Fabrizio Romano cravou,
mas de repente pode ter uma reviravolta e o Flamengo não contratar esse jogador, o tal do Saul. Saul Níguez, jogador de 30 anos, joga pelo meio de campo, joga como camisa 10, joga como volante, é um jogador ali polivalente. Aqui no Brasil, provavelmente ele vai sair muito bem, porque jogou a vida inteira na Europa, na verdade ele é europeu, ele é espanhol, então aqui no Brasil ele deve jogar muito bem. Espero que essa contratação se concretize, porque seria uma contratação de peso que todos nós torcedores estamos esperando. Espero que venha de fato para vestir o manto sagrado. Níguez, Saul Níguez, o nome do jogador. Vale lembrar, jogou com o Felipe Luiz no Atlético de Madrid. É ex-companheiro de Felipe Luiz no Atlético de Madrid. É isso aí, nação rubro-negra. Essas são as informações de momento. Espero que você tenha gostado do vídeo. Quero pedir a você mais uma vez que se inscreva, deixe aquele velho like e ative o sino de notificação. É isso aí, valeu, falou e saudações rubro-negras.